Velhice e moda. Até não muito tempo atrás, existia uma maneira pré-fabricada de ser velho, tal como havia uma maneira pré-fabricada de ser jovem. Hoje em dia, nenhuma das duas funções funciona mais. Houve um grande conflito a respeito do que é permissível e uma grande revolução. Será que um homem de 70 anos de idade ainda deve continuar a envolver-se com o aspecto carnal da comédia humana? Ser desavergonhadamente um velho monástico ainda suscetível às excitações humanas? Não é essa condição que outrora era simbolizada pelo cachimbo e pela cadeira de balanço. Talvez ainda seja uma espécie de afronta para muita gente, você não se pautar pelo antigo relógio da vida. Tenho consciência de que não posso contar com o respeito virtuoso dos outros adultos, mas o que posso fazer quando constato que, pelo menos no meu caso, nada se aquieta, por mais que a gente envelheça? Olá! Vocês já perceberam que sempre começo as nossas aulas sobre um texto que eu gosto de pesquisar, de ler. Essa aula de hoje eu coloquei um pedaço do romance O Animal Agonizante, do Philip Roth. Philip Roth é um autor, escritor americano que morreu esse ano, em 2018, com 85 anos. E as abordagens e a pesquisa dele é sobre sexo, desejo e velhice. São discussões que faz a gente borbulhar os nossos pensamentos sobre esses temas. É um prazer estar com vocês aqui novamente. A nossa última e quarta aula do meu curso Velhice e Moda, o corpo pede passagem. Este curso faz parte de um projeto do IDEAC, um novo olhar sobre o envelhecimento. Nessa aula eu estou muito empolgada, pois vamos conversar sobre moda e envelhecimento, que são duas áreas que me fascinam muito. Ao longo dessa experiência de 30 anos de vestir minhas amigas e clientes, que o assunto sempre foi corpo, envelhecimento e moda, eu percebi neste contato que falar deste assunto é muito difícil. Discutir esse tema é muito mais difícil ainda. Nos meus questionamentos surgiram algumas perguntas que eu gostaria de dividir com vocês. Acredito que vocês também tenham questões sobre esse assunto que vamos entrar agora, velhice e moda. Dentro da história da moda, qual é o lugar que a velhice e o envelhecimento ocupam? Dentro do desenrolar do seu envelhecimento, dentro da sua história de vida, qual é o lugar das suas escolhas em relação às roupas que usamos? Nós, os velhos, somos ainda portadores de desejos eróticos? Como as nossas roupas expressam essa presença ou ausência? Os empresários, design, modistas, marqueteiros, balconistas, publicitários, comerciantes, blogueiros, social influencer, etc. Será que eles investem neste setor? Há alguém priorizando o vestir dos nossos velhos? Apesar dessas indagações, acredito que neste momento o velho começa a ganhar uma visibilidade. Um velho com desejos, com sonhos e olhando para si, para suas vestimentas. Sabe o que disse Radwan Nassar no seu romance Lavoura Arcaica, de 1975? Não se deve, contudo, retrair-se no trato do tempo, bastando que sejamos humildes e dóceis diante de sua vontade, abstendo-nos de agir quando ele exigir de nós a contemplação, e só agirmos quando ele exigir de nós a ação, que o tempo sabe ser bom, o tempo é generoso, o tempo é farto, é sempre abundante em suas entranhas. Cada ser humano é uma obra-prima.
Uma espécie de agenda oculta na nossa sociedade que determina que os corpos que envelhecem devem ser camuflados. A exibição dos mesmos não é adequada, pois não correspondem aos valores socioculturais pós-modernidade. A manipulação massificadora da mídia, da TV, da imprensa faz com que tenhamos o desejo de conseguir um corpo ideal e perfeito. Há duas questões importantes para refletirmos: o corpo desejado e o corpo real. Ficamos escravizadas por esse corpo que sonhamos, que desejamos, por um corpo perfeito, escultural, e isso é impossível. Normalmente, as pessoas se submetem às várias tecnologias desenvolvidas pela medicina. Por mais que ela faça isso, é impossível conseguir o seu corpo de juventude. Qual é a explicação deste comportamento em busca da juventude eterna? É impossível. A gente envelhece, a gente morre e a finitude existe. A psicologia dá uma explicação que eu acabei de falar, mas eu vou tentar agora ampliar. Quando estamos envelhecendo e está aparecendo nossas rugas, os nossos defeitos, tanto o homem quanto a mulher, ambos estão perto da morte. Então, existe uma negação desse envelhecimento, através de procura do embelezamento e de estéticas oferecida pela medicina. Apenas uma observação. Para mulheres que assumiram como os seus ideais de juventude, fica mais difícil de aceitar o envelhecimento. Vamos dar exemplo das modelos. As grandes modelos, ou as modelos também normais, elas têm dificuldade de aceitar o seu próprio corpo e o seu próprio envelhecimento. Eu me identifico com uma outra corrente de pensamento, que a velhice é única e intransferível. Cada velho ou velha vai escolher as suas roupas conforme foi a sua trajetória de vida, ou seja, na contramão da ditadura da moda. Ao envelhecer, nós vamos nos adaptando ao nosso novo velho corpo, deixando em harmonia o nosso ser e a nossa existência. Esse significado de vestir-se para si está em primeiro lugar dentro de nós, que carregamos as nossas experiências, as nossas vivências, das quais passamos nesse decorrer do viver. Não existe uma moda, um padrão, um vestir-se para velho ou velha. O que existe? Existe um jeito único que conta a história de cada um ao se apresentar no vestir-se. Cada ser humano, em qualquer etapa da vida, é uma obra-prima. Aqui entre nós, eu tive muita dificuldade de aceitar as transformações do meu corpo. E eu sei esse motivo, porque eu estava perdendo a beleza, a alegria, a juventude. O que eu fiz? Me recolhi, fui estudar, fui pesquisar, fui fazer um mestrado, fui ver o que tinha a ver a moda com o meu corpo em processo de envelhecimento. É claro, não foi fácil. Hoje eu aceito. Mas o que eu mais tomo cuidado para continuar a ter a alegria do viver? Faço exercícios físicos, a minha alimentação é importante e a parte espiritual. Sugiro que cada um de vocês reflita sobre as leis da natureza, do corpo e da imagem. Vamos ver uma frase do Fernando Pessoa? Porque eu sou do tamanho do que eu vejo, e não do tamanho da minha altura. A realidade exige adaptações. Segundo pesquisa, o setor da moda é o segundo maior gerador de empregos no Brasil. Cria 1.479 milhões de empregos diretos e 8 milhões de indiretos. Em relação ao faturamento, representa 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento da indústria de transformação e seu segundo maior empregador, atrás de alimentos e bebidas. Também é curioso que 75% da mão de obra empregada pelo setor da moda é feminina. Nós todos,
o Brasil e o mundo fomos inseridos numa complicada realidade provocada pelo coronavírus, uma pandemia. Nós, do setor da moda, sofremos grandes consequências, pois já vai para 1 ano e meio que esta pandemia permanece. Claro que haverá mudanças, pois elas já estão acontecendo. As pesquisas relacionadas ao setor da moda, elas indicam 2 caminhos. Quais são esses 2 caminhos? Um é a desglobalização. O outro caminho são os desenvolvimentos de tecidos protecionistas. O que é a desglobalização? Por exemplo, aqui já estamos precisando de máscara há algum tempo. Então, essas máscaras são feitas aqui no Brasil, não vêm de fora. Então, nós estamos investindo dentro do nosso país, feito no Brasil. O que significa os tecidos protecionistas? São tecidos que irão se desenvolver nas grandes indústrias, onde nas tramas desses tecidos terá um produto químico nos protegendo do, entre aspas, do vírus, que não sabemos até quando vai. Isso não é fantástico? Novas estratégias e planos de negócio já surgiram. Precisamos, neste momento tão especial, oferecer empregos com critério. Precisamos mudar o nosso jeito de consumir, refletir mais o que comprar e, através deste consumo, o menos possível. E também pensar em sustentabilidade, sobriedade e rentabilidade. Isso é um jeito novo de viver, é um desafio pensar nisso tudo para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais digna e mais amorosa. Um pequeno exemplo de uma necessidade que se criou e que já gerou uma nova demanda por um produto, a cultura das máscaras. Citando novamente Gilles Lepovitsky, o autor do Império do Efêmero. A forma como os humanos se vestem durante toda a história da humanidade está atrelada ao seu comportamento através do tempo. Ou seja, é possível identificar em uma pessoa o seu modo de vida e em qual tempo e espaço está inserida através da forma como se veste. Tecidos nobres. O Brasil possui polos industriais importantes, por exemplo, em Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, no sul do país trabalhando com moda. Há fiações e tecelagem trabalhando com algodão e com malhas. Também existe as fibras sintéticas e artificiais. E há confecções que lidam com os produtos finais para o consumo do varejo. E elas se destacam pela diversidade e pela qualidade. Acho importante que quem se interessa por moda reflitam sobre esses tecidos que eu vou apresentar agora, pois é muito importante, faz parte do nosso país na questão da economia. Linho. O linho é um dos tecidos mais antigos conhecido pelo homem. Aparece em roupas desde 8000 a.C. e mostram as primeiras fibras de linho tingidas de 3600 a.C. Era amplamente empregado e era o tecido mais importante antes da divulgação do algodão. É um tecido vegetal feito a partir das hastes da planta de linho. O cultivo e o processo de produção da fibra são caros e o preço final do produto também fica elevado. Devido à sua durabilidade e resistência, os fios são até hoje utilizados não só em roupas, mas também nas mais diversas confecções, como em roupas de cama, estofados, panos de cozinhas, cortinas e outros. No Brasil, existem pequenos produtores da semente de linho, a linhaça, cujo óleo entra na preparação das tintas, dos esmaltes e dos vernizes. Seda. A seda é considerado o tecido mais nobre do mundo e a China foi o primeiro país a utilizá-la. Até hoje, a China mantém a técnica de produção da seda em segredo. Sua fibra é proveniente da criação da lagarta
do bicho da seda. A fibra da seda é tão resistente que absorve a umidade e o suor. Portanto, o tecido se adequa aos climas mais quentes, bem como à meia estação. Algodão. Quando os primeiros europeus desembarcaram no nosso país, já havia índios cultivando a planta e transformando-a em fios e tecidos rudimentares. Hoje, os principais estados que produzem algodão são Mato Grosso, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Maranhão e Mato Grosso do Sul, que é o quinto produtor mundial, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. As roupas feitas de algodão possuem uma excelente capacidade de absorção do suor, oferecendo um ótimo conforto. Se a peça for 100% algodão, você pode reciclar, pois quanto mais puro é o tecido, mais é possível transformá-lo em novas peças. No setor da indústria têxtil, inúmeros tecidos derivam da trama do algodão. Tricoline, popeline, chita, brim, saja, lese, algodão cru, jeans, morim, chenille, chinticotelê, cotton, talagaça e voal. Há uma grande diversidade de combinações de espessuras e dos tipos de fios. As fibras de algodão também são utilizadas para a confecção de tênis e cadastros. A pluma, dependendo do tratamento que recebe, forma produtos especiais como as bolinhas de algodão de usos tão variados, fraldas, absorventes femininos e tecidos hospitalares. Hoje, aliás, é um dos tecidos mais requisitados para a confecção das máscaras necessárias para frear a propagação da Covid-19. Enfim, o linho, a seda e o algodão são elementos de peso no quadro da economia brasileira. Esses tecidos dos quais nos referimos e estudamos até agora, ele vai trazer para nós, velhas e velhos, forma de existir no mundo, com a nossa liberdade, procurando o nosso conforto, o nosso bem-estar. É dessa forma que precisamos cuidar das nossas vestimentas, desse corpo que está envelhecendo. Exercício para casa. Como é de costume, deixo alguns exercícios a serem feitos. Você vai liberar a sua criatividade, o seu humor tem que estar presente, é a sua alegria. Você vai fazer esses exercícios através de colagem, de escrita, de pesquisa. Pode ir no Google, não tem nenhum problema. O mais importante é que a tua história esteja inserida nesses exercícios que eu vou passar agora. De que maneira a sua idade interfere na escolha de suas vestimentas? Na sua história de vida, houve algum momento especial em que você, ao se olhar no espelho, surpreendeu-se com a sua imagem? O envelhecimento teve a ver com isso? Quais os sentimentos que permearam essa experiência? Se não aconteceu com você pessoalmente, você já observou outra pessoa passando por essa experiência? Sugestão de vídeos. Sugiro alguns vídeos para vocês pesquisarem. É claro, cada um ao seu momento, cada um do seu jeito. São vídeos que irão ampliar tudo isso que vimos no nosso curso até o momento. Você faz do jeito que você quiser. E em cima dos vídeos que você assistir, você pode criar um outro jeito, uma outra forma de refletir e pensar a moda na velhice. Sugestão de livros. Vocês podem perceber que durante os nossos encontros das 4 aulas, sugeri alguns textos de livros. Isso me facilitou muito para a confecção, para abordar esse texto, essas aulas. Então, o que eu sugiro? Ler é muito importante. Ele nos enriquece, dá amplitude de viver com mais sabedoria. Vamos lá? O Espelho, conto de Machado de Assis, publicado pela primeira vez em 1882. O Espelho, conto de Guimarães Rosa, dentro de Primeiras Histórias. O Outro, conto do escritor argentino Jorge Luis Borges. Bem, chegou a hora da nossa despedida.
Quero agradecer a todos vocês que procuraram esse curso e que procuram esse curso. Foi um momento muito difícil para mim, porque foi a primeira vez que gravo cursos online, mas foi um grande desafio no meu envelhecimento, pois com 70 anos eu me dei a oportunidade de aprender, de sofrer, de decorar, de falar, de pensar e passar tudo isso para vocês. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, senão eu choro. Eu tive a oportunidade de falar de um tema que eu amo: envelhecimento, moda e corpo. Saio daqui muito feliz e um grande abraço para vocês. Até a próxima!